receber esse poder através dos 8 poderes, também é importante. Eu vou parar de partilhar o ecrã. Espero que nós tenhamos aqui já o Dr. Prashant. Não sei. Eu vejo o iPad. Está escrito BK Cambridge. Ok. Então, mais uns minutinhos para não ter que passar por assim. Então, muito obrigado por estar conosco hoje. E ele é muito humilde. E ele costuma estar em Cambridge, nasceu na Índia. A sua profissão é de médico, ligado com a laringologia, otorrinolaringologia. Ele também ensina os princípios holísticos da vida. É autor de um livro sobre a saúde completa. E outros aspectos, interesse, ligado ao nível da psique, da emoção e da saúde, que ele gosta de abordar. É um estudante do Raja Yoga, do Brahma Kumaris, e também professor de meditação. Ele coordena as atividades em Cambridge. Creio que todos conhecem o retiro Sanjivani, que acontece online, Sanjivani, e a ideia de consciência. Já falou palestras em não sei quantos países, mais de 30, acho eu, universidades e também nas Nações Unidas em Gênova. Também coordena também, além do centro de Cambridge, o Inner Space. E como sempre, antes de passar ao convidado, mania de poema, o convidado de hoje vem da terra de Cambridge, que de fato irá nos guiar sobre nos tornarmos como uma ponte espiritual. Não deixar que a nossa atitude seja fria, como sair de um frigorífico, de uma geladeira, e ser uma mão amiga para todos os que estão do lado de lá do cume, do pico. Não deixe que os nossos comportamentos mordam uns aos outros como mosquitos, para que as distâncias entre nós sejam curtas ou abreviadas nessa jornada difícil. Vamos ter coragem ao observar o comportamento das pessoas, não ser um anjo juiz, viver a harmonia uns com os outros anos, sem guardar poder. Então, obrigado, Dr. Prashant. E agora o palco é todo seu. Obrigado. Obrigado. E apreciei muito o convite. E Pune também é um sítio muito bom para nós. A minha infância foi em Goa. E Pune é muito querido a nós de Goa. E outro tema muito bom para nós, estava a escutar o workshop. E foi muito bom escutar diferentes ângulos e aspectos. E também sintam-se livre, conforme vamos na palestra, podem continuar a colocar os seus comentários para mantermos esse estilo do workshop. E se puderem colocar co-host, eu gostava de partilhar através do iPad, se for possível. Yeah.
E estava a escutar as vossas conversas e estava a lembrar-me de um incidente entre eu e uma outra irmã de Cambridge. Nós estamos no conhecimento de um... Ela estava conduzindo, nós íamos no outro centro. Nesse caso, esse carro parou na estrada, estava a chover, estava frio, e era um carro muito grande. Ela tentou algumas coisas, mas o carro não trabalhou. Eu decidi sair do carro e empurrar o carro, até tipo uma espécie de uma colina. Estava a chover também. Então era uma nova habilidade, empurrar o carro ou puxar o carro. E assim que eu saí do carro, 2 carros pararam. As pessoas estavam a passar em velocidade, alta velocidade, mas 2 pararam. Um grande homem, e em minutos alcançamos o destino. Isso ensinou-me uma lição. Se eu estivesse dentro do carro, porque não era para empurrar o carro, que acho que era uma subida. Então, se eu não tivesse saído do carro, ninguém iria, ou seja, se eu não saísse, ninguém iria parar. Mas como eu saí, imediatamente parou alguém. Então, há uma história que vocês já podem ter ouvido. Houve um incêndio na floresta. E todos os animais estavam numa reunião a perguntar o que é que iam fazer. E estava lá o rei da floresta, estava a ver o que é que nós devíamos fazer, qual era o plano. E um pássaro foi ao rio, pegou algumas gotas de água e atirou naquele fogo. E todos disseram, você é maluco, o que é que você está a fazer? Esse incêndio é tão grande, só algumas gotas. Isso é tudo o que eu posso fazer. Eu vou começar a fazer isso. Eu comecei, esse é o meu trabalho. E esse pássaro estava determinado. Então a reunião estava acontecendo e outros pássaros juntaram-se. E mais pássaros juntaram-se. Depois outros animais também começaram a pegar água do rio. E essa grande atividade, depois Deus resolveu enviar uma nuvem para lá porque eles estavam tão determinados. Então choveu. E o incêndio foi extinto. Então, é o que vocês estavam a conversar nesse encontro. Se você ajuda-se assim mesmo, você vai ser ajudado. Isso é quase uma lei. E eu posso ver isso nas pessoas ao meu redor. Se eles estão a ajudar eles mesmos, eu sinto inspirado para dar esses passos. Mas se alguém não quer se ajudar, então eu não me sinto inspirado. Então eu sou mais, digamos, lento, vamos dizer assim. Então na ciência da felicidade, nesses estudos, eles dizem que aqueles que são capazes de fazer bons atos são pessoas mais felizes. E aqueles que estão a ajudar os outros, eles também são felizes. E nesse mundo, nesse estudo, a nível do departamento de psicologia do estudo da felicidade, então eles tentavam encontrar que tipos de personalidades que existem numa comunidade. E algumas perguntavam, alguns dão, outros recebem. Então, a felicidade é baseada no quanto é que eles têm, às vezes. Então, são diferentes tipos de personalidades. Uns são ladrões também. Então, quem são os mais felizes? E eles disseram que os que dão são os mais felizes. E com relação tem a ver com a situação, personalidade deles. Eles podem ter uma vida difícil, terem problemas, mas estão felizes. E isso é que eles repararam.
E esses pesquisadores, eles disseram que as pessoas deveriam experienciar mais isso, dar em situações diferentes, porque todos querem ser felizes. Isso é como um método garantido de ser feliz. Então eles também dizem, esse dar e receber deveria ser fora do seu círculo. Todos nós damos, é claro, mas dentro de um círculo. Então, nessa pesquisa, apenas uma experiência. Deixe-me experienciar isso. Nem que seja por um dia. O que é fazer coisas fora do seu círculo? E quando você faz isso, essa magia, por assim, uma felicidade mágica. Quando é dentro do círculo, não se cria mais essa magia. Porque há um certo cálculo dentro desse círculo. Você dá um pontapé, você está à espera de um pontapé maior amanhã. Mas se você for para além disso, você vê que algo mais vai acontecer. Um exemplo, vamos dizer que você gosta de chocolate. Normalmente, a oportunidade de que esse chocolate vai desaparecer rapidamente. Você vai comer. E nessa experiência, não coma o chocolate. Dê para alguém que você não conhece. E vá-se embora. Não espere para ouvir o que ele vai dizer. Apenas dê o chocolate e vá-se embora. Mesmo que eles nem querem o chocolate. Então, nessa experiência, você apenas vê o que é que você sente interiormente. Você pode encontrar que você sente feliz sobre si mesmo, consigo mesmo. 10 minutos depois, você vai ver que está feliz. E passado uma hora depois, você vai sentir-se feliz. E sempre que você pensar nisso, você vai sentir felicidade. Se você comer o chocolate, certamente vai lhe fazer feliz. Mas por 10 segundos. 10 horas depois, você já não vai estar feliz. Até você pode sentir-se culpado. Mas se você der para alguém, isso vai lhe fazer feliz. E até pode fazer feliz durante 10 anos, por causa de um bom sentimento com relação àquela ação. E todas essas coisas importam. O que a gente coleciona dentro de nós. Eles também dizem que o chocolate que você está dando chocolate, você vai ter bons resultados se for o único chocolate que você tiver. Você vai ter bons resultados se for um chocolate que você gosta. Você não vai dar o chocolate que você não gosta. Vai ter melhores resultados ainda se você estiver com fome. E ainda vai continuar a dá-lo. Então vai ter melhores resultados. Então há uma conexão entre algum tipo de renunciação ou de renúncia. Então, algo que é seu e que foi. Então, isso é como se fosse uma espécie de recompensa. Alguém quer dizer alguma coisa? Algo que queiram escrever ou dizer? Eu vou dar alguns exemplos sobre isso. Sobre dar e ser feliz. Então, no nosso centro, próximo, havia uma rua onde havia muita sujeira. Então vamos limpar essa rua. Porque tipo a Câmara ou a Prefeitura do sítio não estava a fazer nada. Então vamos encontrar-nos de manhã, 4:45,
antes da nossa aula matinal. Então, cerca de 15 pessoas estavam lá. Terminaram o trabalho dentro de 15 minutos, porque o que foi necessário foi apenas a intenção. E a rua ficou limpa por todos. Ninguém sabia, ninguém foi louvado, ninguém foi pago, mas no dia seguinte, eles planearam ir para outra rua. Aqueles que fizeram isso, organizaram-se, estavam todos entusiasmados e foram para outra rua. E à noite estávamos a falar e estamos a planear fazer outra rua amanhã de manhã. E isso fez-me pensar, o que é que os faz fazer isso? Ir para outra rua para limpar. Então o que aconteceu foi, apenas esse ato de dar sem ego, vem uma recompensa a outro nível. Isso não é isso é tipo como se fosse uma moeda não grosseira, mas sutil. Então uma felicidade mais elevada que você não consegue comprar sequer. Não há dinheiro para isso. E aqui está um método muito efetivo, onde ter essa felicidade elevada, de receber essa felicidade elevada. E vocês também mencionaram no workshop que nesse dar, você não precisa ser milionário ao dar. A maior parte não precisa de coisas grosseiras. Apenas a sua visão de respeito. Às vezes algumas palavras. Então eles criam valores para os outros. Alguém escreveu alguma coisa, algum pensamento? Algum comentário? Dr. Mehta and Sister Claudia can go ahead and interact with, because Dr. Kakoi wants it that way, the facilitation style. Dr. Mehta, over to you. Yeah, thanks. So nice to see. Hello, Ashok Bhai. Olá, Dr. Mehta. Já há alguns anos. I still recollect what you said, what you can remember after 10 hours, I remember after 50 years or more than that. I had a Eu lembro de coisas cerca de 15 anos de um paciente, uma cidade pequena, uma aldeia de Maharashtra. Uma cirurgia de coração. Já não percebi, está dizendo 1961 ou 61 anos, não percebi. Depois de 10 dias que ele ia para casa. Discharge, she said that she had received a note from her granddaughter to bring pencils and rubber in a notebook. Eu peço desculpa, mas eu não estou conseguindo perceber o que ele está dizendo. Nobody except her husband, who was very old and hardly, knowing about the city of Mumbai. So I went, I picked up those books, pencils, rubber, and left it to the sister. I said, look, I don't. Eu acho que eu precisava de curativos e desses curativos para uma senhora para ir para levar ou para curar, não percebi, para fazer os pensos, talvez. Então, os cursos que eu tive foi muito pouco de eu ajudar alguém. Eu acho que esses são os grandes sentimentos. Aquilo que você partilhou agora são tudo experiências que nós temos na vida, especialmente os médicos que ajudam, pessoas que até nós não conhecemos e nunca vamos ver outra vez. E você partilhou isso de forma tão bonita. Obrigado. Isso é um exemplo muito bom também. Om Shanti. Bom dia daqui. Na verdade, houve um momento
como é que nós partilhamos e ajudamos os outros, especialmente aqueles que nós não conhecemos. Trazem mais felicidade do que qualquer outra coisa, porque nós temos uma escola, mais de 20 anos, começou com uma pessoa que não tinha muito contato com as pessoas pobres, deu uma bola para crianças pobres, e essa criança sorriu. E a partir desse sorriso, e isso mudou a vida toda dele, por causa dessa felicidade que ele teve com uma pessoa, com apenas um ato, mas não no nosso círculo, mas fora do nosso círculo. Traz muito mais felicidade do que qualquer outra coisa. Eu gostei que você falou isso. Sim, traz uma magia. Quando você estava a falar, imediatamente eu fui para aí, há cerca de 30 anos atrás. Yeah. Obrigado por partilhar essa parte. Então, trazer outro ângulo, que é o que é que ajuda. Nós estamos a fazer coisas, todos estão a fazer coisas, mas nós todos ajudamos de acordo com o nosso entendimento. Por exemplo, uma vez, houve uma conferência de ciência e não havia muitas pessoas dessa área. O que eles estavam a fazer é, havia um paciente sem tocar, estavam mais a magoá-la. Todos queriam ajudar, tinham amor, mas não tinham o conhecimento correto, e nós então podíamos estragar as coisas. Então não estava a ser útil. E isso trouxe um outro ângulo de onde entra a espiritualidade. A espiritualidade nos ajuda a ver um mapa completo, um diagnóstico claro. Eu vou contar uma história. E essa história nos ajuda a entender as opções no nível que nós intervimos. Então essa história, há um inseto que estava na costa de um porco. E esse inseto encontrou um bocado de lama. E ele disse, olha, encontrei uma grande terra. Estava num bom local. Então ele começou a criar uma cerca. E ele reivindicou essa terra. Quando surgiu o ego, ele disse, surgiu uma águia e disse, você quer ser uma águia e voar no céu? E o inseto perguntou, o céu, mas o que é isso? O que significa ser uma águia? Eu posso levar para cima das nuvens, você pode ver o sol, as montanhas, os vales, árvores, animais. Você vai ver tudo isso. Você não vê nenhuma dessas coisas agora. E agora ele vê aquilo e ele disse assim, você quer ver isso? Eu gosto dessas ideias, mas agora, esta terra, eu apenas não quero sair daqui e largar, mas talvez para a semana você venha cá. E a águia surgiu passado uma semana. Então você quer ir para o céu? Não, porque agora encontrei mais terra. Essa é uma oportunidade rara. Então não há momentos agora para ir, talvez para a semana. E passado uma semana, e disse a mesma coisa, não, mas agora aqui tem aqui umas fendas na minha terra, não é o momento, eu tenho que ajudar-me aqui. Como é que eu vou largar isso e ir? Então, o inseto permaneceu lá e a águia foi para o céu. Estou a contar essa história numa congregação
de estudantes, e ela disse, estou a esse nível dessas fendas. Eu só vejo a minha vida com tipo rachaduras. Então, qual que eu faço? Como é que eu devo fazer? Arranjar as coisas primeiro ou ir para o céu? Então a fórmula é, não há razão, não há justificação de perder um segundo quando podemos ir para o céu como uma águia. Porque se está a, a, a tentar arranjar essas rachaduras, essas fendas, então vamos estar sempre nessa posição do inseto. Então o que é que isso está a dizer? Que há dois níveis de consciência que nós temos. Esta é a opção que a humanidade tem. Uma opção é estar ocupado como um inseto, como um formigueiro, cheio de formigas, ocupado o tempo todo. Mas podemos estar abertos para ver a realidade do céu, o que acontece lá. Mas todos nós somos do céu. Essa é a mensagem espiritual. E nós todos estamos tão impressos por alguma razão com esse mundo da formiga, com essa terra, com o prêmio de ter esta terra, que ficamos presos a uma consciência mais baixa. Se eu utilizar aqui o quadro branco e mostrar isto, então o que acontece? Quando utilizamos essa linguagem da alma, nós estamos a falar das almas angélicas. E nós somos imortais. E nós somos da família de almas angélicas, de Deus, somos imortais. E a nossa natureza, se você é imortal, nada pode magoar ou causar dor. A sua natureza é de alegria e de amor. É uma natureza permanente. E há uma história cá embaixo, que pode ser uma história muito sofisticada, muito bem feita, muito bem atuada ou executada, mas é uma história, não é o nosso mundo. É um bocado como essa colina de formiga. E há muitas coisas aqui, pode haver muito ouro e coisas assim de gênero, mas não é o nosso mundo. Nós precisamos ir para lá como viajantes, como convidados. Mas nós somos do céu. Vida de alegria, de amor, e essa alegria de estar com os amigos. Essa é a realidade de cada um e de todos. Mas o que acontece é isso? É o diagnóstico no presente. O diagnóstico é que esses viajantes invisíveis estão enganados. E quando eles estão enganados, gradualmente eles são atraídos para essa caixa azul. E eles ficam em escravidões. E começam a criar escravidões nesse mundo que está aí embaixo. Começa a reivindicar coisas. Isso dá tristeza. E eles tomam tristeza por causa disso. Por causa do mundo. E eles esquecem a realidade do mundo deles, que nem sequer existe para eles. E então, eles até perdem a noção de quem são. Da família, do pai, mas deles mesmos. Portanto, eles são inconscientes. E quando eles estão inconscientes, o inimigo, que é o ego, ele está no comando da mente e da vida. Portanto, o ego, o inimigo, está consciente. Esse é o diagnóstico. Os jogadores invisíveis
A águia. Por isso que é o exemplo da águia e do inseto. O que é que nós estamos a ver aqui? É que a águia está a pensar que é um inseto. Está a viver no mundo dos insetos. Está a sofrer como um inseto. E a felicidade é de um inseto. Então, o ego é a denominação mais baixa da mentalidade. Então, é o ego que fica logo ofendido e ofende rapidamente. É esse tipo de vida que acontece. E esse é o tipo de sociedade que é criada no planeta Terra. Então, a mensagem espiritual diz que este é o diagnóstico. Nós utilizamos a expressão, nós não sabemos o que não sabemos. Ou seja, as pessoas estão enganadas e nem sequer sabem que estão enganadas. Então, a águia está a viver no nível da formiga, até pode ser uma grande formiga, numa grande colina de formiga, num grande formigueiro, e teve sucesso, porque encontrou uma grande terra. E encontrei grandes oportunidades aqui, nesse mundo de formigas. Eu vou me tornar uma grande formiga. Então, essa é a ideia de realização de sucesso. E então, o mundo, para a águia sair desse feitiço e descobrir, ou seja, quebrar esse feitiço e descobrir essa dimensão que está para além, é uma grande conquista para o eu. Então, se quiser ajudar-nos, nós podemos ajudar a nível da formiga, dar açúcar, isso é uma ajuda para ajudar a formiga, mas você também pode ajudar a águia, descobrir os ventos, as asas, e a descobrir a águia a descobrir os céus, que é uma intervenção diferente, uma ajuda diferente do eu. Se alguém tem esta ideia, é uma ajuda muito diferente. Então, às vezes, alguém pode dizer, como começar esse processo? Tudo que é necessário é ter essa dica, que a águia não é um inseto. Se você tiver só esse sentimento, eu possa ser uma águia. Não há prova nem ciência que comprove nada. Talvez você seja uma águia. Só isso, esse pensamento. Então, a águia agora tem opção de utilizar as asas. Então, essas asas têm tal poder. Nós podemos usar as asas. Ela pode então descobrir o céu. Então pode provar que é por si mesma que ela é uma águia. E ninguém vai tirar essa prova de que ela não é uma águia. Então é preciso só se acreditar, vai. É difícil traduzir aquela palavra que ele quer dizer. Então é aí onde entra a espiritualidade. É uma grande ênfase. Descobrir o ego. Descobrir a águia. Descobrir o céu. Descobrir a maravilha dessa realidade. Descobrir o seu pai que é do céu. Outra palavra boa para aquilo pode ser ter essa sugestão. Não é uma formiga apenas, mas descobrir a sua verdade maravilhosa. Então, esse país das maravilhas. E uma vez que você vê isso, a sua intervenção com os outros também vai ser diferente. Os outros vão ajudar, muitos no mundo estão a ajudar, mas você vai ajudar não apenas no outro nível, mas você também vai ajudar a águia a descobrir a águia. E aquilo que nós dizemos no diagnóstico é que a águia está enganada. Esse é o diagnóstico. A águia está a pensar que é um inseto. Essa é a história. Então, criar oportunidade para experienciar isso. Mas alguém quer adicionar alguma coisa, dizer alguma coisa?
like this in the sketches. Gostaram desses desenhos? It's nice for us to see. É bom para nós vermos. I'd like to ask you one question. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Como é que nós podemos ajudar Like an insect, aquele que é como um inseto ser capaz de voar outra vez? we make without Como é que nós fazemos the one, of course, is that the sem one who is like the insect is going to be aquele que é sensitive. tipo um inseto? So how can we help Como é que nós podemos ajudar them become sensitive? sem eles serem tipo sensíveis? This game, Então neste jogo, your vision a sua visão and your attitude, e a sua atitude powerful language. é uma linguagem poderosa. As you said, É como é dito, the a word linguagem das palavras stop at years. pode parar durante anos. Can end up into some kind of confusion. Ela pode parar em alguma confusão. Ela pode ser qualquer coisa. End up into Até pode terminar em taking offense. o inseto ficar ofendido. Porque nós, quando criamos ego, existem complicações. O ego também recebe as ofensas. Então, se você estiver a tentar ajudar, então vai haver complicação. Mas a linguagem da alma alcança a alma. E a linguagem do coração atinge o coração, alcança o coração. Então é apenas a sua visão. Tem uma... Claro que é que está por detrás, a história que está a acontecer. E que por detrás há uma alma angélica. Há um ego que está, há uma águia que está por detrás disso tudo. Então nós somos muito afortunados. Então apenas a atitude e visão dessa linguagem vai alcançá-los. Então, isso vai alcançar a alma. Isso é iniciar o processo. E alguém estava dizendo anteriormente, na primeira parte, se você respeitar a sua visão silenciosa, os seus pensamentos, todos vai ter um grande valor nessa linguagem. Isso é proporcional o quanto é que é essa convicção. Então aquele que está consciente, se a águia está consciente, então sabe como os outros são. E se começar apenas com uma teoria em algum momento, mas quanto mais há clareza e convicção, então a luz vai mais longe. Obrigado. Eu gosto dessas perguntas. Mais algum pensamento? Alguém quer adicionar alguma coisa? Muito obrigado. Esse diagrama mostra a realidade como ela é. Alguns participantes têm algumas questões. Yeah, Shanti. Om Shanti. Many times, so what I have realized that people come to you As pessoas vêm ter consigo to ask for the help, a pedir ajuda which are going towards a materialistic position. em áreas onde são mais posições mais materiais. Not at all interested in wisdom, Não é em sabedoria ou getting any enlightenment, how to manage the life. nem como conseguir lidar com a vida. E então, We refuse or we are reluctant to help in that way. quando nós recusamos ajudar dessa maneira, Become angry and eles ficam com raivas, those people who are relatives or very seja familiares, and it comes
Então, às vezes é muito difícil should help them in this despender area. tempo a ajudá-los nessa área. I hope I'm able to express what I'm asking. Eu espero que tenha conseguido me expressar aquilo que eu quero. They are not seeking for Eu não estou à a procura de uma. they are seeking Eles não estão à procura de uma sabedoria verdadeira. as Eles estão à I procura you solve my thing or you de como você visse a minha dor, something so that I você can dê-me algo para que eu possa possuir. materialistic world. Mas é tudo um trabalho materialista. Help them that you learn how to manage the things. Mesmo como aprender a lidar com as coisas, eles não têm interesse nenhum nisso. They are very close relatives. E quando são familiares próximos, é muito difícil lidar com a situação. Como dizer não, em qual extensão nós podemos ajudar, e como ajudá-los a entender como estarem neste caminho e aprender como lidarem com a vida, sem aspirações. Ok. Foi muito claro aquilo que você disse. Num sentido, uma pessoa que tem consciência disto, ele sabe que ele é feliz a ajudar em todos os níveis. Entende? Ele sabe um grande segredo que ele pode ajudar. Quer a nível do céu, ajudar a águia, como Manoj mencionou anteriormente, ensinar alguém a pescar e não tem que dar o peixe. Então, da mesma maneira aqui, descobrir o céu e despertar espiritualmente. Então, eles são muito afortunados. Então, você quer dar o melhor e mais elevado e permanecer ocupado a esse nível. Quanto mais você estiver ocupada nesse nível, não há limites. Não é apenas uma pessoa. O mundo é sua família. E então, as outras respostas virão automaticamente. Mesmo que você continue a ajudar a nível físico também, por que não? Você fica feliz. Há um belo ditado que, se você quer trabalho feito, entregue para uma pessoa que esteja ocupada. Porque a resposta dele, rapidez, faz coisas logo. Mas as pessoas preguiçosas vão deixar para amanhã. Então mantenha-se ocupada nessa tarefa. E as coisas pequenas, as pequenas ajudas, vão ser feitas. E é claro, as expectativas, tem que lidar com elas. E ajudar as pessoas a reduzir as expectativas por si mesmas, para o seu próprio benefício, porque dessa maneira eles vão experienciar paz. Agora vamos criar alguns minutos para as nossas experiências. Yes, it's perfectly fine. Yeah. Está bem, Manoj Bhai? Sim, sim. Talvez alguns minutos eu vou falar algumas palavras. Em minha, como nós falamos a respeito desse mapa grande, desse mapa maior, vamos ver nesse contexto. Onde quer que estejamos, deixemos o corpo confortável. E nós somos capazes de utilizar o melhor lado e o melhor intelecto. Nós todos temos, por isso é que nós podemos utilizá-lo. E com isso, nós vimos todo o mundo físico como uma história. Em um segundo, o jogo muda completamente.
Com o intelecto de pedra, a mesma palavra parece ser tudo. A história parece ser tão grande. Como as formigas, algo se torna tão grande. Mas esse é o mundo delas. Então aqui em um segundo, todo mundo físico, nós estamos a vê-lo como uma história. Tudo o que está a acontecer hoje está a acontecer na história. E tudo o que está a acontecer no passado, que aconteceu no passado, é história. Mesmo agora, o Prashant está aqui a falar, isso também está a acontecer na história. Agora, nós somos capazes de ir para além da história. A história não é tudo. Para além da história, há um silêncio. Não há ruído da história. E nós entramos para esse silêncio. Nós não precisamos de pensar na história quando estamos além dela. Para além da história está a realidade. Nós vimos esse mundo como uma imagem do céu. Um mundo de luz. Nós vemos isso como uma expansão da luz. Um mundo que é intemporal. Um mundo que existe para sempre. Então, com a nossa visão espiritual, nós vemos a realidade disto. Isto não é apenas uma meditação, isto é o nosso mundo. Este é o lar. E neste céu estão as estrelas vivas. O céu é eterno e as estrelas vivas são imortais. Esta é a verdadeira família e o lar verdadeiro. E lá embaixo está a história. Tudo o que nós fizemos foi usar o lado espiritual e ver claramente o mapa completo. Este ambiente alóquico favorece o eu verdadeiro, favorece a alma. A alma se torna consciente. E para aquele que está consciente, para ele, ser como uma estrela viva é normal.
Para ele, immortal ser imortal é normal, is conscious. é consciente. To belong to that Pertencer supreme sky a esse céu supremo é normal. completely independent from the story, É completamente independente da história. separate from the story. É separado da história. Aparece ser normal. Finds it's absurd to mix his life with the story. E é um absurdo misturar a sua vida com a história. Temporary and separate. E é intemporário essa separação. He sees himself as Ele vê-se a si mesmo invisible como um jogador invisível and an invisible traveler e como um viajante invisível. in the image of a tiny, tiny star. A imagem de uma estrela muito, muito pequena. This appears normal. E isso é normal. He understands he needs nothing. E ele entende que não precisa de nada da história. Just as no one needs things from a story, Ou seja, ninguém precisa da história. so he discovers that mind Então você descobre no aspirations, que não é necessário nada, que não há desespero, não há desejos, desires, and begging. não há o departamento dos desejos e de mendigar. Tudo para. The invisible traveler O viajante invisível knows that he is também sabe harm que ele está para além da mágoa e da dor and that the story is harmless. e que a história não casa mal. Nothing from anywhere can harm Nada even de nenhum lado pode magoar o causador nem ligeiramente. totally beyond harm. Está totalmente para além da mágoa e da dor. Blood and fire, Incêndios, inundações, all things in the story. todas as coisas que estão na história Traveler. não podem magoar o viajante invisível. True sense E é por isso que o verdadeiro sentido ele é completamente despreocupado. independent É independente a todos os níveis. be completely carefree. É completamente despreocupado. He understands he's lucky, Ele very entende que é muito afortunado to be immortal, ser imortal, this world of ser deste mundo de alegria e de amor, experience that mind being experienciar essa mente, de estar para além da mágoa e da dor, and to be from the family. All are estar com a família. Todos são assim, desireless, sorrow, sem desejos, sem tristezas. family of God A família de Deus and with God. e com Deus. Discovers he's lucky, he knows Ele descobre que afortunado e que todos são afortunados. silent truth of everyone. Ele sabe essa verdade silenciosa de todos. Experiencing E assim como é que ele está, quando ele está a experienciar isso, contributes to the é light. como se ele estivesse a contribuir para a luz. It is like É como lighthouse effect. um efeito farol. It's light in this dimension. A luz nesta dimensão. Just the attention, giving attention to this.
Então é dar atenção a isso, a esta verdade extraordinária. creating light. Isso é como criar luz. And this is a huge help E isso é uma grande ajuda on a big scale. em grande escala. All he's doing Tudo o que ele está a fazer é experienciar the best sight, best intellect, o melhor lado, o melhor intelecto. and he discovers Então ele descobre his truth, a maravilha da sua verdade, discovers the descobre of the family, a grandeza da família, a grandiosidade da família, a família de almas. it is like a celebration. E é como uma celebração, uma comemoração. Divine beings, all are noble. Todos são seres divinos, nobres, Family of souls. uma família de almas. And this is the world with God, world. E este é o mundo com Deus e o mundo de Deus. That's why lucky, very lucky. E é por isso que é muito afortunado ter esse grande prêmio. And every second he E cada segunda que ele experiencia isto, contributes to the ele contribui para uma verdadeira benevolência. he benefits Ele beneficia a um nível diferente. we also understand now what E nós também entendemos agora God is. qual é a intervenção de Deus. God is benefit, Deus é benfeitor, but benefactor to whom? mas benefeitor de quem? Does he benefit Ele level of ants? beneficia Benefit at the a level nível of eagles? das formigas ou das águias. We are seeing that at the level Então nós estamos a ver que a nível da formiga há uma história. and at that level there is E a esse nível há um guião. the real help is E a verdadeira ajuda eagles é ajudar as águias a descobrirem a verdade delas. will be at that level. Então a intervenção de Deus é a esse nível. And every second E cada segundo conscious, que nós permanecermos conscientes, we become nós nos tornamos helpers in this task, ajudantes nesta tarefa. are able to cooperate. Nós somos capazes de cooperar nesta tarefa. As we continue on our E conforme journey in nós continuamos na nossa jornada no céu e na terra, the invisible traveler o viajante invisível knows the sabe que immensely beautiful truth. a verdade imensa, bela de todos. He sees that truth, Ele vê a verdade he is seeing this truth e ele está a ver essa verdade dos outros, fullness. que são de grande ajuda. Thank you. Obrigado. Thank you so much. Muito obrigado, Kakuri. Dr. Prashant. I would request now first Então, Sister Claudia this time pedi primeiro the vote of thanks, followed by para a Cláudia agradecer em primeiro e a seguir o Dr. Meta. Om Shanti was Om Shanti. nice to hear you talk Foi about muito your bom story. você falar dessa história. So then we should not get involved in our Não podemos estar envolvidos na nossa, as well, right? na nossa história e também da dos outros, porque de outra forma nós misturamos tudo e não podemos voar. Então é um bom ponto para sempre lembrar, voar alto e não ficar envolvido com as histórias da vida. Sim, muito obrigado. Espero vê-lo em breve. Você vem para Vancouver no mês que vem. Todos estão à sua espera.
Temos o Latam para Caixa agora. Mas nós estamos também a pensar que você vem para o mês que vem. Você muito bem. Essa é uma preparação de como vai ser quando você vier para cá. Muito obrigado. Obrigado. Dr. Prashant Bhai, Dr. Prashant, é um prazer escutá-lo. it takes me back Isso levou-me interactions with you a minha interação contigo anterior, in Cambridge, em Londres, em Cambridge, and na Índia, em Abu. I was always wondering, E eu estava a pensar que surgeon, a ENT surgeon becoming o grande cirurgião a spiritual se tornou um líder espiritual, criativo. story was a E a história de hoje book foi muito criativa, como você fez. at the time Eu ainda me lembro in the quando estivemos juntos no centro de Cambridge e no Inner Space, university. na universidade. I wish that you come to Eu desejo que você venha with us e fique um bocadinho mais de tempo na Índia some programs with you. para fazermos alguns programas consigo em Mumbai. When you come, you prefer to go to Goa for a little longer while. E esperamos que você possa ficar um bocadinho mais. It's a good opportunity. E vai ser uma boa oportunidade. Here. Você vem esse ano? Been to India in February. Eu estive na Índia em fevereiro. Yes. Yes. Sim. And I very much remember with E eu lembro muito our early morning walks. dos nossos passeios de manhã em Mumbai. Okay. I really enjoyed your Gostei muito. more take us on an eagle's flight. Isso nos leva a esse voo da águia. I think all of us on that Eu path penso que todos nós estamos no caminho. help us. Isso nos ajuda muito. Thank you very much. A todos nós que estamos no caminho, isso nos ajuda muito. Muito obrigado. Dr. Mehta, and Muito obrigado, Dr. Mehta. Antes de encerrarmos, over to you for the picture, but I'll just share this tirar uma fotografia e também fazer aqui antes a partilha getting over dos anúncios, sem precisar passar. now. You know, Como vocês sabem, that this month is already we are celebrating the esse mês estamos a celebrar a primeira Jagdamba Saraswati administrativa da Brahma Kumaris, Ascension o seu Celebrate 58º aniversário da sua ascensão. Então, dia 24 vai ser esse dia da sabedoria espiritual. actually do our workshops E nós vamos live series fazer esse and this time workshop no sábado, 24th June. vai ser nossa fortuna. Então, eu penso que, We have our next em lembrança, vamos ter no próximo episódio which she expressed a qualidade daquilo que ela expressou, que é o destemor. fearless. Ela era a personificação do destemor. Então, esse é o episódio 68. E vamos ter a fortuna de ter conosco a Senior Raja Yogi, a doutora Nirmala, que é a diretora da Academia de Gyan Sarovar e também diretora da coordenação da Austrália, coordenadora da Austrália. Também vamos ter a Sister Suman, também de Gyan Sarovar. Muitos duplos estrangeiros conhecem essas duas irmãs. Então, próximo sábado. E depois o retiro de silêncio que temos, no dia a seguir, no dia 25 de junho, em lembrança de Mama. E como nós fazemos workshop sempre, vamos ter uma palestrante nova dessa vez, a irmã Nalisha. Ela já veio jovem, mais de 20 anos no Raja Yoga. E ela vai partilhar então no workshop no dia 1º de julho. E ela está nesse momento em Washington. E esse é o nosso calendário elegante que nós partilhamos sempre. Vamos também enviar o material também por e-mail. Aliás, vamos partilhar por e-mail e por WhatsApp. Enviam então os contatos. E esses são os nossos links para o workshop.
Então sintam-se livres de escutarem os episódios que estão já nos canais gravados até agora. Então pedir a Sister Nu, como sempre, cuidarmos da fotografia. Também quero agradecer ao Dr. Prashant também. É uma grande verdade na forma de ajudar os outros. Essa jornada da Yaga, como mencionou, é isso que nós temos de ter conosco, essas histórias que você partilhou tão belas. Ok? Então aqueles que quiserem aparecer na fotografia, abrirem as vossas câmeras. Então, para memorizarmos esse momento, essa memória com o Dr. Prashant. Ok, obrigado, obrigado. Obrigado, Dr. Prashant. Obrigado pela vossa sabedoria e pelo seu tempo. Obrigado. Obrigado. Thank you.